E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, o canal já está esquentando os motores para um espetáculo, uma luta, uma festa do nosso xadrez brasileiro que vem chegando aí, dia 13 de janeiro, sexta-feira, às 10 horas da manhã, começa o Tata Steel, esse super evento que esse ano conta com 2 jogadores brasileiros, a Júlia Alboredo, que vai estar jogando o feminino, e Luiz Paulo Sup, este guerreiro, a locomotiva imparável, vai estar jogando o Tata Steel B, o Challengers, que é um torneio que, caso tu arrebate na primeira colocação, tu entra no Tata Steel A no ano seguinte, o torneio da Elite, onde joga Magnus Carlsen, Caruana, Nakamura, aquele drama. O canal já tá preparando tudo aqui pra fazer essa transmissão, vai ser um espetáculo, um momento realmente épico na história do nosso xadrez brasileiro. A bandeira brasileira já tá na poltrona e hoje, pra esquentar esse evento que vem chegando, a gente vai fazer aqui uma playlist para que a gente conheça um pouco mais sobre a trajetória de Luiz Paulo Sup e como ele chegou aonde ele chegou, rompendo a barreira dos 2.600 de rating. Fica de olho em como começou o Sup. Luiz Paulo Sup, nascido em 1996, no dia 25 de junho, em Catanduva, São Paulo, aprendeu a jogar xadrez entre 4 e 5 anos de idade. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma das partidas mais importantes da carreira do Sup, jogada no Zonal 2.4 em 2013, em Manaus. O Sup, que já comentou sobre esse torneio, é um torneio que realmente ele tinha se preparado muito pra jogar. O Zonal dá a vaga pra Copa do Mundo e traz um extra, que é o título de mestre internacional. Então, nesse zonal específico, se o jogador fizesse uma pontuação acima de 6 pontos, ganhava o título de MI, que era um dos objetivos do Sup. Era um torneio muito forte, trazia os maiores nomes do xadrez brasileiro na época. O Leitão estava jogando, o Cricor, o Fier, o Diego de Berardino. É um torneio realmente muito disputado. E hoje eu trago a partida da última rodada do Sup. O Sup aqui ainda era mestre feed, observem o rating dele, 2.321, e ele enfrentava aqui uma Woman International Master, a peruana, a An Chumpitas. Realmente uma partida de luta onde o Sup nesse momento tinha 5,5 pontos no torneio. Ou seja, o empate garantia para ele o título de mestre internacional ou a vitória. O único resultado que não seria favorável seria a derrota. Agora, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos conhecer um pouco mais de Luiz Paulo Sup agora. Então, pessoal, aqui estamos nós para esta batalha épica, onde de brancas tínhamos a peruana, a An, contra Luiz Paulo Sup, e a peleia tem início com a An jogando D4, sólida, feito uma rocha grobeira. Agora não, o Sup bota aqui, olha lá, a Índia do Rei, uma das defesas mais agressivas, super utilizada pelo Kasparov e pelo Bob Fischer, que eram grandes especialistas nessa defesa de ataque. E observem como segue a partida. Bispo E2, Roque protege o rei, bispo G5 e cavalo A6. Uma das ideias desse lance é que depois do E5 e D5 das brancas, que é super típico, o Sup quer trazer o cavalo para a casa de C5, uma casa muito importante para essa peça. Agora, dama D2, E5 jogado, D5, olha lá, pá, cavalo em C5. Já bota um pouco mais de pressão aqui no peão de E4, as brancas defenderam aqui com F3 e agora H6. Esse é um lance super tático que vai iniciar um dos planos da Índia do Rei, que é o famoso ataque à baioneta, aquele típico ataque onde as pretas começam a expandir completamente os peões no flanco do rei para chegar até o rei das brancas e tentar dar mate mesmo. É realmente super agressivo isso daqui. Nesse momento, a An voltou o bispo para E3, mas vocês devem estar numa gritarada terrível. Rafael, calma lá, meu guri. Por que não tomou aqui? Então aqui tem um golpe muito famoso na Índia do Rei, que é: tu toma agora o peão de E4, abrindo essa diagonal aqui pra dama lá. Tem um tema de cheque, onde tu toma esse bispo aqui em H6. Então aqui, depois da troca, observem bem, pá, dama H4, e aqui as pretas já têm vantagem. Eu vou tomar o bispo e um centro muito interessante com a perspectiva de jogar F5 rápido. Então, nesse momento, a Woman International Master desviou da bala. Voltou o bispo para E3, agora o Sup jogou aqui cavalo em H5, já demonstrando o estilo agressivo e o espírito de ataque. Pode passar em algum momento a dama para H4 e G3 foi jogado, controlando essa casa, rei H7 e B4. E esse é um momento importante, por quê?
Agora, o cavalo de C5, ele tem que voltar, voltou para D7 e começa um ponto de manobras logo por aqui. Foi jogado C5, que é um lance super para cima, o Sup ignorou de momento jogando aqui a ideia de A6, controlando a casa de B5 e agora toma, retoma e cavalo H3, seguido de um lance super posicional que é cavalo B8. Observem lá, esse lance toca o cavalo agora na casa de H3, aqui a An defendeu com a ideia de bispo F1, olha lá, ela voltou o bispo. Ela pode também ter a ideia de jogar bispo G2 e fazer o roque curto mesmo. Só que nesse momento, o Sup jogou F5, que inicia o famoso ataque à baioneta lá. Já manda o peão pra cima, pode tomar aqui em algum momento, abrindo também a coluna F. E não é tão claro se esse rei das brancas tá seguro aqui nessa posição, porque ainda tá no centro do tabuleiro. Sigo agora, cavalo em G1 voltando, e quando o cavalo volta, o Sup aproveita esse momento e traz o cavalo dele para a casa de D7 de novo. Agora o cavalo ganha a casa de F6, que o peão já avançou. Seguiu agora, bispo G2, nesse momento, cavalo F6, bispo F2, e aqui, olha essa troca. Toma, retoma, troca por aqui, troca por ali, e pá! Dama F6. O Sup nessa posição, ele já bota muita pressão na coluna F. Observem também que as peças das brancas estão um pouco empacotadas ali em volta daquele rei. Foi jogado então, dama E3, e aqui chegamos em um dos momentos mais importantes desta batalha. O Sup, buscando a titulação de mestre internacional, joga aqui um lance que é brilhante. Um lance que mostra um pouquinho da infinita genialidade deste guerreiro e deste monstro brasileiro. Ele jogou aqui o inacreditável. Cavalo F4. Esse lance sacrifica uma peça com uma ideia super concreta. O Sup, além da estratégia perfeita, é um monstro da tática. Observem também que ele ameaça tomar o bispo com duplo. E aqui, a An, ela voltou o bispo para F1. Rafael, não tô acreditando, meu guri. Por que ela não tomou o cavalo? A ideia é que o Sup retoma aqui tocando a dama. E olha quem cai do outro lado. A torrinha lá na casa de A1. E não tem como defender. Porque se tu voltar a dama, já tem dama e bispo aqui na diagonal. Tu ganha a peça. Então tu troca uma torre por um cavalo e aqui as pretas ficam completamente ganhas. Então depois de cavalo F4, a An percebeu o tema tático e voltou o bispo mesmo. Agora, como prosseguir esse ataque? Nesse momento, o Sup jogou bispo G4, passando essa peça que ainda não estava jogando pro jogo. E observem o lance da An, ela joga a torre B1. E agora, sai aquele tema da torre caindo na casa de A1. Agora, o inacreditável acontece aqui. Porque o Sup, ele não voltou esse cavalo na casa de F4. Mesmo não tendo mais a torre solta em A1. O Sup aqui traz a última peça que faltava jogar nessa partida. Torre de AC8 é um lance realmente muito fino. Um lance brilhante. Porque ele permite a captura do cavalo. Aqui a An nem pestanejou. Pá! Tomou esse cavalo e o Sup tem uma peça inteira a menos. Agora, qual é a justificativa por esse sacrifício? Aqui o Sup tomou, atacando a dama, e depois de dama D2 vem aqui um dos lances, pra mim, mais brilhantes dessa partida. O Sup joga no meio dessa tempestade, dama E7. Esse lance é terrível, traz muitas ameaças. Observem a primeira dramática. Bispo C3, ganhando a dama, e a segunda dramática, tomar em E4 e as duas torres soltinhas, olha lá. Tudo tá descoordenado. E aqui é um momento muito importante, porque a An jogou cavalo E2. Observem que ela não pode jogar qualquer lance aqui. Por exemplo, se jogar um lance como dama D3 aqui, controlando o peão de E4 e saindo do tema de bispo C3. O problema desse lance é que bispo C3 chega de qualquer maneira e olha lá, o rei não tem pra onde saltar, tu vai ter que entregar a dama aqui. Então é realmente uma posição extremamente complicada. Então ela jogou cavalo E2 e agora a locomotiva manda a primeira bombinha. Pá! Dama por E4, olha lá. Toca essa torrinha, toca aquela dali também, não tem como defender as duas torres. Aqui, a Woman International Master joga a torre B3, defende aquela torre e o Sup joga aqui uma linha cruelíssima. Ele pode tomar essa torre direto, mas não. Primeiro ele toma em E2, com a ideia de que se tu tomar de bispo, eu tomo a torre e com cheque, ganhando um tempo ainda em cima do rei. Então nesse momento foi jogado dama por E2 e agora vem a bomba que arrebata esta partida. Torre C1 e não tem mais jeito. Nessa posição, a Woman International Master peruana fez o quê? Abandonou esta pelé, porque aqui não tem salvação. Só resta aqui um lance, esse e matas com tomates com dama C2. Então uma partida realmente brilhante, inacreditável, que sim,
coloca Luiz Paulo Sup neste momento da carreira dele com o título de mestre internacional. E tá no ar a impressionante precisão desta peleia. Observem que a peruana fez aqui 77.9 e o Sup 93.4. Tá claríssimo. Jogou como uma verdadeira engine brasileira e fez 3 lances brilhantes. Não é um, nem é 2, são 3 brilhantes. O primeiro já tá na tela, cavalo F4, uma verdadeira bomba, entrando naquela linha dinâmica. O segundo, bispo em G4, passando o bispo, preparando torre C8. E o terceiro, claro, torre C8, sacrificando o cavalo em F4 para arrebatar a partida de maneira forçada. Agora, com essa conquista, o Sup virou mestre internacional, um momento muito importante da carreira dele, e o resultado final do torneio, olha lá, o Leitão foi o grande campeão, dividindo aqui a primeira colocação nesse zonal de Manaus com o FIR, observe, seguiu lá, Jorge Core, o Cricor, tivemos ali também, ó, o Dave e Luiz Paulo Sup, mestre FIDE na época, se tornando aqui mestre internacional na 6ª colocação. Seguimos acompanhando essa trajetória do Sup até os dias de hoje, até a titulação de grande mestre. Se tu gostou desse vídeo e tá curtindo essa playlist, pois não deixa de likear e até os próximos vídeos.